Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Music. Esta semana não está sendo live, mas acho que vocês estão gostando inclusive. É um conteúdo mais curto, mais breve, a gente para o que está fazendo. Eu que estou aqui em São Paulo, estamos trabalhando, ralando pra caramba, mas trazendo, claro, um conteúdo sempre especial para vocês. Quero agradecer a cada um que ontem deixou um like. Nós batemos recorde de like, 800 likes no meu conteúdo de ontem. Então meu amigo, tá assistindo agora, eu te peço encarecidamente, como amigo, frente a frente, deixa o like, porque o like faz a gente crescer, o YouTube passa a indicar a gente. E se está chegando agora, se inscreva no canal. Aqui, é claro, a nossa preferência sempre por conteúdo de credibilidade, trazendo a você, a seriedade que a informação realmente precisa. Eu sou Henrique Musso, jornalista por formação. Se você está me conhecendo agora, muito prazer. Bom, vamos então para os conteúdos. Vamos falar sobre SAF, que avança nos bastidores. Será que o Atlético vai realmente cortar na carne? Está precisando, porque a dívida está seguindo e subindo alto, e aí realmente precisa cortar na carne. E o atacante Fred, que está muito próximo de um acordo com o Galo. Eu vou até abrir falando um pouco sobre este assunto, porque o Fred, quando ele sai do Cruzeiro, ele assina uma cláusula com o Atlético, vocês se lembram disso? Onde ele estaria teoricamente proibido de atuar no rival, e o próprio Sete Câmara já deu algumas entrevistas falando que era algo meio previsível, porque o Atlético tinha um contrato com ele, decidiram rescindir aquele contrato, e aí o Fred apareceu no dia seguinte no Cruzeiro. Aliás, para mim, de um mau gosto, não vou dizer nem outra palavra para não me complicar aqui, mas numa situação extremamente antiética, se é que eu posso dizer assim, você largar uma empresa, no dia seguinte você aparecer na principal concorrente dela, dizendo que não iria para lá, porque ele disse para a diretoria do Galo, e nem precisava de assinar aquele contrato, que ele iria sim, seguir a carreira dele, mas em outros locais e não no Cruzeiro. Logo no dia seguinte o Fred apareceu lá. Aliás, o Fred que já falou em algumas circunstâncias, que era atleticano de coração, de repente está no Cruzeiro, a família é toda cruzeirense, ele também é, sabe-se lá de fato a quem guarda o carinho pelo Fred. Bom que ele se complicou, tanto com a torcida do Galo, assim como com a do Cruzeiro. E aí, o Fred assinando esse contrato tinha uma cláusula de 10 milhões de reais. Bom, naquela época, os 10 milhões, o Fred simplesmente rasgou aquela cláusula e os advogados entenderam que aquilo não teria validade, porque, segundo a Justiça do Trabalho, eu não sou jurista aqui, mas quem for quiser deixar aí nos comentários, basicamente é isso, tá? A Justiça do Trabalho garante o seguinte: se você está numa empresa, essa empresa não pode ter um vínculo ou em contrato dizendo que você não pode sair e no dia seguinte aparecer em outra empresa. Porém, na Justiça do Futebol, eu vou tratar de maneira mais ampla que isso não existe. E todo o trâmite em relação ao caso Fred, ele foi julgado em vários momentos. O Fred levou para a Justiça Comum e a Justiça Comum reencaminhou para a Justiça Desportiva. E na Justiça Desportiva o Fred perdeu em todas as instâncias. E aí volta para a Justiça Comum, perde também na Justiça Comum. Não tem mais escapatória para o Fred. E aí os companheiros da Rádio Itatiaia, o Cláudio Rezende, o Henrique André, enfim, a turma, os setoristas do Atlético por lá, apuraram que o Fred está muito próximo aí de um acordo com o Atlético. Eu liguei agora pela manhã para uma fonte, tá? E essa fonte me disse o seguinte: que não posso falar sobre esse assunto porque não me pertence, não está aqui no meu âmbito, mas o que eu posso adiantar para você é que realmente costura-se um acordo com o Fred. Não está pronto, não está certo. O Fred chegou para o Atlético através dos seus advogados, dizendo: olha, eu quero pagar, eu não tenho essa grana toda, tem mais de 30 milhões de reais através dos juros e correções, mas eu quero pagar, eu quero resolver o meu problema com vocês. Eu acho, na minha opinião, eu quero saber a sua, deixe aí nos comentários, que vai ser uma boa. Afinal de contas, o Atlético precisa de dinheiro, o Fred quer se livrar dessa dívida, e acho que um meio termo aí seria bom para os dois lados. Não é pagar os 10 milhões lá do início não, viu, Fred? Mas sim pagar um pouco a menos, mas resolver a sua vida e deixar o Atlético também em paz aqui. Quem sabe pegar essa grana, gente, se cair, por exemplo, 20 milhões de reais, já pegar essa graninha, encaminhar lá para o senhor André Cury e liberar as parcelas do Diamond que estão paradas, não é isso? Antes da gente passar para o próximo conteúdo, peço que você deixe o seu like, deixe o comentário aí também, tá? Ontem eu vi e li, parei na parte da noite aqui no hotel para ler todos os comentários de vocês. Então, deixe sim o comentário, ele faz toda a diferença pra gente. Então, é isso que eu peço e vamos para a próxima pauta. Vamos falar sobre SAF. A SAF que vem realmente demorando um pouco aí nos bastidores para acontecer. Por quê?
as pessoas elas têm a opinião de que isso já deveria ter acontecido, que a SAF já deveria estar assinada, né? Eu vejo muitos comentários no Twitter e também no Instagram, não é só no Twitter, só que uma SAF da grandeza do Atlético, ela não pode ser de uma hora para outra. E eu peço a atenção de você, caro torcedor, porque basicamente envolve dois fatores. O primeiro deles é a comprovação de renda aqui no Brasil, ou seja, né, o Peter Grieve, como comprador do Atlético, ele tem que comprovar que ele tem capital suficiente, e este é o maior medo do Atlético hoje. Pense você, né, durante todo este trâmite, vende parte do Atlético para um investidor como o Peter Grieve e de repente esse cara lá na frente, daqui 6, 7 meses, olha, não gostei do que eu vi aqui, eu tenho uma grana, eu tinha só metade no Brasil, o resto está num fundo de investimento fora do país, eu não vou continuar injetando dinheiro no clube não. A imagem do Atlético nesse sentido, e ó, por água abaixo. Então, partindo desse pressuposto, o primeiro ponto é a comprovação financeira e fundos aqui no Brasil. O segundo é o âmbito jurídico. Passando por esse primeiro ponto, tá? Isso está muito avançado. O Atlético já conseguiu base suficiente para provar ou para comprovar que o Peter Grieve, né, através de fundos e etc., teria grana sim para comprar o clube. O segundo ponto, não menos importante, é em relação aí a parte burocrática, jurídica. Como é um investidor de fora, como a lei da SAF é muito nova, isso engloba uma série de fatores que contribuem para que a SAF demore ainda mais. Vou resumir para vocês o que eu ouvi aqui, tá, de um membro da diretoria executiva do Atlético, que em até 60 dias a questão da SAF estará resolvida. Eu ouvi isso de um membro da diretoria executiva do Galo. O clube espera finalizar até o mês de junho todos os trâmites relativos à SAF, não só da comprovação financeira, parte burocrática jurídica e a aprovação no Conselho Deliberativo. Passou isso, meus amigos, tá tudo certo, vida que vai seguir, o investidor vai chegar com grana direta para quitar essa dívida onerosa, que nós vamos falar logo aqui em sequência, quanto que o Galo paga, né, de juro mensalmente e por que a folha salarial também vai reduzir até o final da temporada, mas essa grana vai ser injetada diretamente no futebol logo de início para abaixar a dívida, amortizar essa dívida e o Galo ter, né, respiro. Porque o que eu disse ontem, a água tá aqui, tá aqui, já passou do pescoço. Né? Você pagar 200 milhões de reais de juros por ano, meu amigo, não é fácil, tá? E a última pauta é basicamente o que eu estou dizendo aqui, né, cortar na carne. O Bruno Musi, tá, CEO do Atlético, um abraço pro Bruno, gente boa demais, disse o seguinte, que o Atlético terá que sim cortar em termos de folha salarial 8 milhões de reais. Fred Ribeiro também colocou isso na matéria do Globo Esporte, competentíssimo Fred Ribeiro, um abraço para você, tá, que realmente traz conteúdos extremamente informativos, é um setorista singular dentro do meio, eu particularmente não o conheço pessoalmente, a gente se segue nas redes sociais aí, mas é um cara nota 10, gosto muito das matérias que ele escreve, tá? Do conteúdo que ele entrega pra gente, então quando você vê lá escrito Fred Ribeiro, pode confiar porque o cara é nota 10, tá? É ponta firme. E aí, quando a gente pega 8 milhões de reais e dilui 600 mil reais por mês, mais ou menos, é o valor aí que o Atlético paga hoje para alguns jogadores dentro deste elenco. Então o clube espera fechar a folha salarial em 19 milhões de reais por mês até o fim da temporada. Vou fechar esse comentário dizendo mais uma coisa aqui, tá? O Atlético tem hoje um ônus de 16 milhões de reais por mês, tá? 16 milhões de reais por mês de juro e correção, mais 4 que engloba também estes fatores, ou seja, 20 milhões de reais por mês quase de juro e correção, que realmente complica tudo dentro dos bastidores. Eu disse 200 milhões de reais, né, por ano, mas se você englobar alguns outros fatores, quase chega a 20 por mês de juro e correção. O clube não pode passar mais por essas circunstâncias. Aliás, informação que a gente trouxe em primeira mão lá atrás, tá? Tanto que o Atlético tinha uma dívida de 1,5, assim como um juro e correção de 200 milhões de reais por ano, o que realmente pesa muito na folha
todos os meses. Isso relembrando no ano de 2023, tá? 2024. Se não pagar a dívida, meus amigos, o futebol do Atlético fica inviável. Relembrando, mais um ponto. Essa atual gestão pegou o Atlético com uma dívida de 1,2 bilhões de reais do Sérgio Sete Câmara e vai entregar provavelmente, né? Vai entregar porque eles vão continuar com 1,5 mais 400 milhões do fundo, né, imobiliário que a gente disse ontem que foi de empréstimo entregue para finalizar a Arena MRV. Aliás, a Arena MRV que poderia ter saído muito mais em conta se não fosse, né, a prefeitura da capital, que realmente foi um empecilho para a sequência da Arena MRV. Espero que vocês tenham gostado. O conteúdo foi mais breve, foi mais rápido que hoje. Eu tenho que sair. Então, deixa aquele likezão. O vídeo não tem edição, é tete a tete, é pau a pau cantando aqui, tá? É com seu like, é com seu comentário. Comenta também o que você está achando desses assuntos, tá? Eu leio todos esses comentários. Muito obrigado, um beijo no seu coração. Sexta-feira, toma cuidado aí, viu? Ó, vamos nessa. Valeu. Fui.